Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Contemplamos a quinta dor da Virgem Maria, a morte de Jesus. O coração de Jesus e o coração de Maria formaram um só no Monte Calvário. Pela submissão à vontade do Pai, cada um tem a sua cruz no mundo. Mas não há duas cruzes que sejam idênticas. A de Nosso Senhor era a cruz da redenção para os pecados do mundo, e a de Nossa Senhora foi uma vida inteira de união com a cruz. A cruz não une apenas os amigos de Nosso Senhor, mas também os seus inimigos. Só os medíocres lhe escapam. Nosso Senhor era perfeitíssimo, perturbava as consciências, portanto, devia morrer. Os ladrões eram a maldade em pessoa, perturbavam a falsa segurança dos proprietários, deviam morrer. O próprio Cristo anunciara que seria tirado da terra, tal como a serpente de bronze de Moisés, assim como os israelitas, mordidos por serpentes venenosas, eram curados pela simples vista desta, sem veneno, assim também Cristo tomou a forma do homem, mas sem o veneno do pecado. E todos os que, para ele, levantem os olhos, serão curados do pecado que vem da serpente, como quem diz, do demônio. Ninguém olha de mais perto a cruz do que Maria. Nosso Senhor mergulhou a espada no seu próprio coração, porque ninguém lhe tomou a vida. Disse ele, eu dou a minha vida. De pé, como se fora um padre, acabrunhado, como se fosse uma vítima, entregou-se à iniquidade do homem, de maneira a quem o homem pudesse fazer-lhe todo o mal possível. O pior que o homem pode fazer é matar Deus, permitindo ao homem que chamasse contra ele os seus mais mortíferos meios e impondo-lhe em seguida uma completa derrota pela sua ressurreição dentre os mortos. Cristo provou que o mal nunca sairia vitorioso. Na medida em que ela tinha preparado o padre para ser a vítima, que a espada penetrou na alma de Maria por ocasião da quinta ferida. A sua cooperação foi tão real, tão viva, que ela se teve de pé junto da cruz. Todos os quadros que representam a crucificação mostram sempre Maria Madalena prostrada aos pés do Salvador. Mas a Santíssima Virgem é figura de pé. João, que também lá estava, tão impressionado ficou de vê-la de pé durante essas 3 horas, que assim o escreveu no seu Evangelho. O paraíso terrestre foi desmoronado. 3 fatos concorreram para a nossa queda. Um homem desobediente, Adão, uma mulher orgulhosa, Eva, e uma árvore. Deus toma esses 3 elementos que levaram o homem à derrota e deles se serve como instrumentos de vitória. O novo Adão, obediente, Cristo, a mulher humilde, Maria, e a árvore da cruz. Demoremo-nos na quinta dor para considerar a seguinte particularidade. Nosso Senhor pronunciou sobre a cruz 7 palavras que foram como que as 7 notas de um hino fúnebre. Por outro lado, só 7 palavras de Maria o Evangelho proferiu. Não quer isto dizer que ela só tivesse falado 7 vezes, mas que apenas 7 vezes se lhe fez menção. A propósito de cada uma das palavras de Jesus moribundo, o coração de Maria levava-a a recordar as palavras que ela própria pronunciara, e a sua dor ganha intensidade na medida em que ela vê aprofundar-se o mistério daquela que devia ser um objeto de contradição. A primeira expressão de Nosso Senhor na cruz foi esta: perdoai-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Não é a sabedoria do mundo que salva,
mas a ignorância. Se os carrascos soubessem o que de horrível faziam quando repeliam o Filho do Homem, se sabendo que ele era o Filho de Deus, tivessem continuado deliberadamente a provocar-lhe a morte, então haveria esperança de os pecadores se salvarem. Foi por virtude da ignorância da blasfêmia que praticavam que eles foram chamados a ouvir cair sobre si as palavras de perdão e a obtê-lo. Esta primeira expressão lembra a Maria sua. Também ela dizia a respeito à ignorância. Quando o anjo lhe anunciou que ia ser mãe do Filho de Deus, perguntara: como pode ser isso, se não conheci varão? Ignorância aqui significava inocência, virtude, virgindade. Ignorância que se confessa não é ignorância de verdade, mas ignorância do mal. Jesus perdoa aos pecadores que são ignorantes, mas não os anjos rebeldes que sabiam o que faziam e que, por consequência, se tinham colocado fora da redenção. Maria é bendita porque era ignorante do homem devido ao seu voto de virgindade. As duas expressões unem-se aqui numa só dor para Jesus e para Maria. A dor de ver que os homens não possuem a verdadeira sabedoria, aquela que só às crianças é dada. Eles ignoram que só Cristo os pode salvar. A segunda expressão de Cristo foi dirigida ao ladrão arrependido. Este começou por blasfemar contra ele, mas, ao ouvir as palavras de perdão, ao ver a beleza de sua mãe, corresponde à graça. Considera o seu castigo como uma recompensa dos seus crimes. À vista do homem na cruz central, obedecendo à vontade de seu Pai, leva-o a aceitar a sua própria cruz, como provinha da vontade de Deus. E então lança a ele um supremo apelo ao perdão, e Cristo lhe responde: hoje estarás comigo no paraíso. Esta magnífica aceitação dos seus sofrimentos, por parte do ladrão, para expiar as suas faltas, faz que Maria se lembre da outra palavra do anjo, quando este lhe disse que ela ia ser mãe daquele a quem Isaías descreveu como o homem batido e afligido por Deus. Proferiu-a a sua segunda palavra: fiat, faça-se em mim a tua palavra. Não há nada no universo que mais importância tenha do que fazer a vontade de Deus, ainda que isso leve ao ladrão um suplício e uma dor que se tem de pé junto da cruz. O Fiat de Maria foi um dos grandes fiats do mundo. Um fez a luz, o outro aceitou a vontade do Pai no Jardim das Oliveiras. Quanto ao de Maria, traduz-se na aceitação de uma outra vida, em que ela se esquecerá de si própria para ser a companheira da cruz. O coração de Jesus e o coração de Maria formaram um só no Monte Calvário, pela submissão à vontade do Pai. Cada um tem a sua cruz no mundo, mas não há duas cruzes que sejam idênticas. A de Nosso Senhor era a cruz da redenção para os pecados do mundo, e a de Nossa Senhora foi uma vida inteira de união com a cruz. Quanto ao ladrão, consistiu em suportar a agonia na cruz, como prelúdio de uma coroa, uma vez que a nossa liberdade é a única coisa que possuímos como própria. Constitui a mais perfeita oferenda que a Deus podemos fazer. Terceira. A primeira palavra de Nosso Senhor era para os seus carrascos, a segunda para os pecadores, a terceira foi dirigida à sua mãe e a São João. Palavra de saudação e, no entanto, mercê dessa palavra, todas as relações humanas foram modificadas. Jesus chama a sua mãe mulher e a João filho. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. É a ordem dada a todos os que quererão segui-lo, para que vejam em sua mãe a própria mãe deles. Tudo mais ele o dera, e agora dar-se também, mas naturalmente voltaria a encontrá-la como mãe do seu corpo místico. A terceira expressão de Maria foi também uma saudação. Não sabemos com rigor quais as palavras que empregou, mas sabemos que ia visitar e cumprimentar sua prima Isabel. Nesta cena evangélica havia também um João Batista,
que proclamava Maria como sua mãe. Isabel, sentindo seu filho agitar-se de alegria em seu próprio ventre, fala por sua vez e dirige-se a Maria como Mãe de Deus. Dois meninos estabelecem relações ainda mesmo antes de nascerem. Quando Jesus, na cruz, proferiria a sua terceira expressão, pensava Maria na sua. Na visitação, era portadora da influência de Cristo, antes mesmo de ele ter nascido, por, no Calvário, estar destinada a ser mãe de todos aqueles que quisessem renascer. O nascimento de Jesus nenhuma dor lhe causou, mas o de João e de milhões de entre nós, ao pé da cruz, tal agonia lhe levaram, que ela bem mereceu o título de Rainha dos Mártires. Jesus sacrificou-nos sua mãe, para dela fazer nossa mãe. Maria sacrificou seu divino Filho, para de nós fazer seus filhos. Triste troca, mas ela estava convencida de que valia bem a pena. A quarta palavra da Santíssima Virgem foi o seu Magnificat. A quarta expressão de Nosso Senhor é tirada do Salmo 21, que começa com este desabafo de tristeza: meu Deus, por que me abandonaste? Mas que, todavia, termina quase como o canto de Maria: os pobres começarão e ficarão saciados. Os extremos da terra se lembrarão do Senhor e a Ele adorarão. Os dois cânticos elevam-se sem que seja dado nenhum sinal de segura vitória. Como é fraca, quando a consideramos apenas pelo lado humano. Essa mulher mergulha os seus olhares até o fim dos tempos e que profetiza: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E como pelo lado humano se nos afigura sem esperança o desejo daquele que ao mundo veio para se apoderar da terra e que, repelido agora por ela, chama por seu Pai. Mas para Jesus e para Maria há tesouros na noite. Para Maria, na noite de uma mulher. Para Jesus, na noite do Gólgota. Só aqueles que marcham na noite veem as estrelas. A quinta expressão de Maria foi proferida quando ela interroga Jesus: meu filho, por que procedeste assim conosco? Vosso pai e eu te procurávamos aflitos. A essa expressão de todas as criaturas à procura de Deus. A quinta expressão de Nosso Senhor é a do Criador à procura do homem: tenho sede. Não é a da sede das águas da terra, mas das almas. As palavras de Maria resumem as aspirações de todas as almas em relação a Cristo, e as palavras de Cristo consubstanciam o seu amor por cada uma das almas que ele criou. Ora, no mundo só existe uma coisa capaz de impedir esse encontro: é a vontade do homem. Para encontrar Deus é preciso querer. Do contrário, ele parecerá sempre que é um Deus que se esconde. A sexta expressão de Maria tinha sido uma simples prece: eles não têm vinho. Palavras que apressaram Nosso Senhor a realizar o seu primeiro milagre e a meter-se no caminho real do Calvário. Depois de Nosso Senhor ter saboreado na cruz o vinho que lhe foi dado por um soldado, disse ele: tudo está consumado. Essa hora que Maria tinha, por assim dizer, começado, quando Cristo transmutou a água em vinho, está agora terminada. O vinho da sua vida transformou-se em sangue, o sangue do seu sacrifício. Em Caná, Maria mandava seu filho para a cruz. No Calvário, Cristo declara que terminou o seu trabalho de redenção. O coração imaculado de Maria era o altar vivo sobre o qual o Sagrado Coração de Jesus se oferecia em sacrifício. E Maria não ignorava que, a partir desse momento, os homens só seriam salvos pela oferenda do seu Filho, do Filho de Deus. Sétima palavra. As últimas palavras de Maria, proferidas pelo Evangelho, são as de abandono completo à vontade do Pai. Faze tudo o que Ele vos disser. Na Transfiguração, o Pai Celeste fala assim: eis o meu Filho bem-amado, escutai-o. E Maria lança este supremo apelo:
fazei a sua vontade. As últimas palavras de Jesus na cruz foram aquelas pelas quais ele abandonou a sua vida à vontade de Deus. Pai, nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Maria abandonou-se a Jesus e Jesus abandonou-se a seu Pai. Fazer a vontade de Deus até a morte, tal é o segredo de toda a santidade. E aqui Jesus nos ensina a morrer, porque se ele quis ter sua mãe junto de si na suprema hora do seu grande abandono, como nos atreveríamos nós a deixar de dizer diariamente: rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a todos a se inscrever no canal, também ativar o sininho, assim as próximas meditações e publicações você vai receber um aviso, através do próprio YouTube. Fica mais fácil assim se inteirar do que publicamos aqui. Que a Virgem Maria sempre nos guarde e nos acompanhe, hoje e sempre. Amém.